Bom dia a todas e todos, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de conhecer o índice de inflação dos Estados Unidos, dado esse que estava sendo muito aguardado, mas a gente também vai conhecer o volume do setor de serviços. Então, vamos ver quanto cresceu o setor de um mês para o outro, vamos ver se as projeções, o termômetro do PMI estavam certos em relação a essa variação. Mas a gente tem outros assuntos para tratar com vocês, então a gente vai passar pelo fechamento da Ásia, vai passar pela abertura de mercado e, se der tempo, eu pago a dívida do termômetro da Bolsa. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Tudo bem? Bom dia a todos os nossos telespectadores. Setor de serviços divulgado e cuidado que as narrativas já estão sendo feitas. Estamos crescendo muito, então cada vez mais temos justificativas para aumentar o cupom. Não é nada disso e vamos explicar aí para vocês o que está acontecendo. Também tem a inflação nos Estados Unidos, que vai definir agora, de fato, o que vai acontecer aí na próxima reunião do FONC, né? Vamos sair desse eterno dia da marmota aí de vai cair, quanto vai cair a taxa de juros nos Estados Unidos. Mas tem bastante assunto no dia de hoje, aí a gente vai passar pela Ásia, então a gente já pode começar aí falando da nossa agenda. Então vamos ver o que a nossa agenda aí tem para oferecer no dia de hoje. Bom, hoje a gente tem uma agenda um pouco mais recheada que outros dias, então temos divulgações importantes na agenda durante a quarta-feira, até porque, como eu falei, tem serviços aqui no Brasil e tinha inflação fora do Brasil. Então, dois dados que deveriam já ganhar relevância, já deixando a agenda um pouco mais aí, até notada, um pouco mais com foco. Mas o que a gente teve durante a madrugada? Produção industrial do Reino Unido às 3 da manhã. Às 6h25, a dirigente do Banco Central, Elizabeth McCall, participou de um fórum financeiro em Budapeste e depois saiu a taxa de desemprego da OCDE às 7 horas, medição de julho aqui. A partir das 9, a gente conheceu a pesquisa mensal de serviços, essa que a gente vai detalhar bastante com vocês. E às 9h30, outro ponto que a gente vai detalhar muito com vocês é o índice de preços ao consumidor e o núcleo. Então eu vou explicar por que é que a leitura do índice de inflação lá dos Estados Unidos não mexeu tanto com as expectativas para o corte de juros no país. Então tudo isso, esses dois dados aí, estrelas da agenda doméstica e da agenda internacional, a gente vai passar com detalhes. Depois saiu o índice de confiança do empresário da indústria, aqui a medição do CNI, não é aquela da FGV que normalmente a gente traz, mas dado também que pode aí mostrar como é que estão as expectativas para o futuro em relação ao Brasil. Como esse dado saiu às 10, a gente pode trazer para vocês em uma outra ocasião, por exemplo, amanhã. Mas vamos seguir porque a agenda continua aí com outros dados. A gente tem na Alemanha às 11 horas o presidente do Conselho de Supervisão Bancária do BCE, a Cláudia Busch, participando aí de um painel, ou Buck, né? Participando de um painel de conferência. E hoje também saem às 11h30 os estoques de petróleo, gasolina, destilados e utilizações de refinarias. Algo que tem potencial para mexer com o preço do petróleo, que está bem volátil durante essas duas últimas semanas. Ainda temos fluxo cambial semanal aqui no Brasil às 12h30 e índice de inflação ao consumidor da Argentina às 4h. Então esse dado aí também com não tanto peso assim, mas um dado interessante para a gente acompanhar, já que estamos falando de inflação da Argentina. E aí, durante o dia a gente ainda tem o Fórum Público Anual da OMC em Genebra, algo que está acontecendo durante a semana. Então uma agenda realmente mais voltada, pensando aqui em Brasil, para o setor de serviços e nos Estados Unidos para o CPI. Mas os outros dados também aí podem dar um suporte, um direcionamento para os mercados ao longo do dia. Vamos então agora começar nosso giro de mercado, Débora, com aquela notícia que a gente sugere todo dia aí para vocês aí, com todo mundo ainda muito apreensivo aí, porque pelo que ia sair agora de manhã dos dados dos Estados Unidos, aí da inflação, mas na Ásia o negócio está azedo, né? Parece que tudo deu errado aí no Japão, né? Confiança do empresário está ruim, Banco Central querendo aumentar ainda mais taxa de juros aí. Explica aí pra gente aí, qual que é esse bololô todo aí que deu no Japão essa manhã? E uma coisa não está muito desligada da outra, inclusive, se a gente for pensar, confiança do empresariado não está tão boa,
e a taxa de juros lá pode subir. Por que que uma coisa não está tão desligada da outra? O Japão, historicamente, eu sempre falo aqui, ele teve taxa de juros muito baixas, muitas vezes, inclusive, negativa. A taxa de juros no Japão ficou negativa por 17 anos. Então, por muito tempo, né, e o Japão tem questões muito peculiares de Japão mesmo, eu não vou entrar nesse aspecto, mas as taxas de juros lá, elas foram negativas por muito tempo. Durante esse ano, a gente viu o primeiro aumento de taxa de juros no Japão, em um momento, inclusive, ali de indefinição em relação a taxas de juros de outros países. Então, naquele momento que o Japão subiu os juros, aconteceu um movimento já de aversão pelo risco, algo que também é muito sensível lá no Japão, e a expectativa era que tivessem novas altas aí de taxa de juros por lá. Só que aí começou toda aquela instabilidade, principalmente envolvendo o iene, a moeda japonesa. Então o iene ele teve ali um movimento muito brusco, acabou se valorizando de um dia para o outro, isso prejudicou ali os exportadores, né, que são, na verdade ele desvalorizou depois de um momento para o outro também muito bruscamente. Então o iene ele começou a ter flutuações muito grandes. E ao mesmo tempo que a gente tinha lá nos Estados Unidos uma incerteza grande em relação à taxa de juros lá. Então o que começou ali a ser rondado ou ser ventilado no Japão? Que o Banco Central ou o Banco do Japão não iria falar novamente sobre alta dos juros enquanto a gente tivesse com essa instabilidade no câmbio japonês e muita indefinição em relação aos rumos das economias globais. Então isso ficou um pouco ali em espera, ficou um pouco em stand-by. Hoje, o Banco do Japão, e não foi só hoje, na outra semana eu já tinha falado isso também, começou a reforçar a expectativa que talvez subam juros de novo no Japão. E o Japão não é um país acostumado, inclusive tem muita sensibilidade a juros, não é um país muito acostumado com taxas de juros altas. E quando a gente está falando de taxa de juros alta no Japão, a gente está falando de 0,10 ao ano, tá? Que é o patamar que eles estão agora. Então, assim, isso já traz ali também uma incerteza em relação à confiança do empresariado, não só por uma taxa de juros mais alta, que começa ali também a dificultar custos de crédito, embora a gente esteja falando de uma taxa que as pessoas normalmente se financiam para colocar dinheiro em outros países, né? Então o Japão ele é muito alvo de carry trade, inclusive quando estava com taxa de juros negativa. Isso também deixa o câmbio um pouco mais volátil, um pouco mais também suscetível a esse tipo de movimentação. Mas o que também acontece? Se o Japão ele tem ali uma alta na taxa de juros, pode ser que entre mais recurso no Japão, e foi isso que aconteceu naquele movimento de indefinição de queda da taxa de juros nos outros países. Entra dinheiro no Japão, o iene se valoriza e ele fica ali mais valorizado frente ao dólar. Um iene mais valorizado frente ao dólar acaba mexendo com outros pontos do Japão, principalmente quando a gente está falando de exportação. Então, se a gente tem um dólar que cai lá no Japão, os exportadores acabam sendo impactados por isso. E como o Japão é um país que exporta muito e a maior parte da sua bolsa está ligada à exportação e os produtores também, né? Então, se a gente for pensar o empresariado também está voltado para a exportação, começa a ter uma incerteza se aquele lucro vai se concretizar ou não. E por esses motivos, hoje o Nikkei 225 é nosso destaque asiático, porque ele caiu bastante, as bolsas asiáticas foram, no geral, para o terreno negativo. Então, elas acompanharam em bloco também já esperando os dados de inflação dos Estados Unidos que poderiam mudar a direção, poderiam mudar o humor. Então, diante desse sentimento maior de cautela, diante desse sentimento maior aí de aversão ao risco, as bolsas lá já foram para o terreno negativo, já se preparando para o pior, já que o CPI, né, o índice de preços ao consumidor, ia sair durante ali amanhã e a Ásia já estaria fechada, então já tem uma preparação de terreno, vamos pensar assim. Só que o Nikkei sofreu duas vezes, porque também sofreu com essa possibilidade de alta nos juros, que não só diminui o apetite pelo risco, mas também tem toda essa questão ligada à exportação, tem questões ligadas ao câmbio. Então o Nikkei 225 acabou caindo hoje 1,49%, liderou ali as quedas no continente asiático e foi realmente a bolsa que se destacou em relação ao desempenho negativo mais uma vez. Então o iene, estou com o iene na cabeça, gente, pelo amor de Deus, Nikkei 225, aí o principal índice japonês, hoje teve esse comportamento muito puxado por esses dois motivos, que na verdade eles estão de certa forma conectados. Mas vamos vir para o Brasil, porque
E agora a gente vai falar do setor de serviços, boa notícia aí no setor de serviços, né, André? Exatamente, surpreendeu de novo o mercado, quem diria, eu acho que eu já cansei de falar isso, de novo o mercado foi surpreendido positivamente, porque o setor de serviços cresceu bem mais do que ele estava sendo esperado, né? Até porque teve uma alta bem considerável do setor de serviços no último mês, então uma alta de 1,7% no último mês. Em julho a gente teve uma nova alta agora de 1,2%, só que com determinantes diferentes para essa alta do setor de serviços. A gente tem até um gráfico aqui que a gente montou para mostrar para vocês da onde está vindo essa alta. Vocês veem aí que quase todos esses serviços aqui, todos os serviços que a gente está observando aqui, eles estão em queda. Por exemplo, alojamento e alimentação, que são serviços muito consumidos pelas famílias, né? Então, a gente está falando aí de barzinhos, restaurantes, hotelaria, queda de 0,5% em julho ainda, que é um mês que você tem uma alta, geralmente que as pessoas costumam viajar mais, as pessoas costumam sair mais em julho, mas você teve uma queda. Serviços prestados às famílias, lavanderia, cabeleireiro, manicure e tudo mais, uma queda na atividade econômica de 0,7%. Transporte terrestre, aí você pode ser tanto empresas quanto as pessoas físicas usando, você teve uma queda de 1,7%. O transporte aéreo também caiu bastante, 3,1% em julho, então é bem preocupante isso, né? Porque a gente é um mês que você costuma se tirar férias, então o brasileiro não procurou tanto lazer esse mês de julho. Amanhã a gente vai ter a resposta definitiva, que provavelmente o brasileiro gastou essa renda extra no comércio, então ele preferiu gastar o seu dinheiro em vez de fazer uma viagem, se divertir mais, comprar coisas, né, aumentar a quantidade de bens comprados aí no comércio. E o que explica a alta são serviços profissionais, que a gente tem. Serviços profissionais, no geral, 4,2%. Serviços técnicos aumentou quase 14%, para vocês terem uma ideia. Outro destaque que a gente acabou não colocando aqui, mas só para vocês ficarem sabendo, são serviços de tecnologia, que também cresceu aí nesse mês. Então, foram as empresas que procuraram mais o setor de serviços esse mês. A gente está vendo aí que muito investimento está sendo realizado. Isso aí também depende de você fazer também investimentos com procura de profissionais no setor de serviços. Aí é você contratar um pedreiro aí para você fazer obras, você contratar um contador aí para registrar empresas e fazer também balanços contábeis para essas empresas e tantos outros serviços aí que as empresas acabam consumindo, né? Então, o que a gente vê é o setor de serviços com uma pequena queda do que as famílias estavam consumindo aí no último mês. As famílias não consumiram tanto em julho quanto consumiram em junho, pelo menos em relação aos serviços, mas as empresas expandiram consideravelmente a sua procura de serviços. E a narrativa já começou. Eu já ouvi no rádio de manhã, eu faço aquela leitura, né? Eu faço aquele exercício aí cruel que é ouvir rádio e comentaristas maravilhosos de rádio aí de manhã aí aqui em São Paulo, você sabe aí quais são as rádios que eu tenho que ouvir, né? Então é um exercício aí difícil fazer isso, mas eu faço isso por vocês, telespectadores, então a narrativa já foi dada. Olha, gente, o setor de serviços cresceu bem acima que o mercado estava esperando. Então isso aí pode ser uma grande sinalização que a gente está crescendo mais do que a gente poderia. Então é mais uma ponta aí, é mais uma justificativa para aumentar a taxa Selic na próxima reunião do Copom. É justamente aquilo que eu estava falando ontem, a gente estava aí justamente nessa narrativa no dia de ontem. Eles não vão conseguir controlar o preço dos choques de oferta, vão atacar aqui. Eles querem aumentar a taxa de juros para que você que trabalha com outros serviços prestados às famílias, você que é cabeleireira, você que trabalha com tatuagem, você que tem uma lavanderia, você que é pedreiro, que está aqui também nos serviços profissionais, você que é um encanador, um contador, você que trabalha num barzinho, você que trabalha num hotel, num restaurante, eles querem tirar seu emprego, eles querem reduzir a quantidade de pessoas procurando serviços para baratear o preço. Aí pouco importa qual que vai ser o preço do arroz, do feijão, pouco importa que o aumento do preço está vindo por causa de queimadas, eles vão fazer a inflação chegar dentro da meta, vão conseguir fazer a inflação chegar próximo de 4% aí no final desse ano, mas às custas do seu lombo. Então, já que essa narrativa voltou com força no dia de hoje, eu volto a repetir. Eles vão falar isso aí com termos técnicos, mas a real eles querem que o setor de serviços, a renda, o emprego, o rendimento, o salário das pessoas que trabalham com esse setor fique estagnado ou até caia
para conseguir controlar a inflação, então eles estão fazendo uma escolha. Vai ser no lombo das pessoas que trabalham nesse setor que vai vir um controle inflacionário e é sempre uma questão de escolhas. Quando se escolhe a Selic para isso, é uma questão de escolha. Então, vamos ficar atento a essa narrativa aí que mais uma vez está sendo colocada, Débora. E aqui a nossa audiência, né, nosso chat estava falando, mas o mercado só erra a projeção, porque toda vez a gente fala, eles colocaram uma projeção, a mediana do mercado era X, e o setor veio muito acima da mediana do mercado, ou veio o dobro da mediana no mercado. Então, outro ponto que a gente tem que ficar um pouquinho atento aqui quando a gente fala de mediana, talvez não seja, a mediana eu sempre explico, é o valor que corta ali o conjunto de dados e de expectativas, nesse caso ao meio. A média pode até ser outra. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui? O mercado vem subestimando há algum tempo já a nossa atividade econômica e a atividade dos setores. Então a gente vê, por exemplo, um PMI, que é um termômetro dos setores, principalmente o PMI de serviços, a gente tem essa medição. Então a gente tem já um termômetro que indica para onde vai aquele setor, ou pelo menos tenta indicar, com base inclusive em pesquisas feitas com o setor privado. A gente tem outros índices de confiança também que acabam mostrando que a confiança está melhorando, que a confiança em relação ao momento atual melhorou, que tem boas expectativas para o futuro. Então, podemos pegar vários conjuntos aqui de dados que mostram ali uma aceleração. Inclusive, BCBR, que sai essa semana, é feito, é projetado com base nessas pesquisas que já saíram. O que a gente tem de componente ali de um pouco de incerteza é o agro. Mas, de resto, a gente consegue ter uma ideia para onde vai o IBCBR com pesquisas que acabam já sendo divulgadas antes, já que a metodologia é essa. Mas o mercado erra consecutivamente aí as suas projeções. E isso ajuda também a reforçar essa narrativa, porque se o mercado subestima e a gente tem uma alta muito acima da esperada, isso é usado inclusive como reforço da narrativa, como justificativa. Então vamos subir a taxa de juros, porque olha como esses setores estão crescendo tão acima do que a gente espera, tão acima das projeções. Ninguém previa, ninguém esperava isso, quando tem ferramentas que já mostram essa possibilidade. Então, de duas, uma aqui. Ou o mercado está usando uma metodologia e está usando uma métrica ruim para mensurar os setores, ou ele está jogando para baixo justamente para ter esse impacto de surpresa e mostrar, nossa, a gente está crescendo muito mais do que se esperava. É só ver o Focus. O Focus ele é revisado toda semana porque o mercado sempre começa com uma expectativa muito baixa. Então aqui a gente, de duas, uma mesmo. Ou está jogando para baixo para ter essa surpresa, esse componente surpresa reforçar a própria narrativa, ou precisa rever a metodologia, porque errar vários meses consecutivamente realmente é algo que vem acontecendo com bastante frequência. Vamos falar da inflação dos Estados Unidos, que finalmente saiu, os dados de inflação dos Estados Unidos, E a gente precisa ficar atento em relação a isso, porque isso vai definir muito da política norte-americana de taxa de juros, Então, será que ganhou peso agora aí a questão de cair meio ponto percentual, Débora? Então, não ganhou peso. Por que eu vou explicar agora? A gente tem duas medições da inflação dos Estados Unidos, inclusive aquela chance de corte de meio ponto percentual, no monitoramento dessa manhã já estava bem diminuída. A probabilidade caiu de 29% para 15% na manhã agora, antes de eu entrar no ar eu estava vendo, e a probabilidade de corte de 0,25% subiu para 85%. E por que isso aconteceu? Se a gente tiver essa desaceleração forte do CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos. Inclusive, o índice cheio, que é o que vocês estão vendo em laranja aí como o CPI, ele teve uma queda bem brusca e ele vem desacelerando já há algum tempo. Aqui a gente está vendo 12 meses. Mas o que está reforçando a expectativa de um corte menor lá na taxa de juros do país norte-americano ou dos Estados Unidos? O núcleo. Porque o núcleo é uma medição que exclui os preços mais voláteis e os preços que não têm sensibilidade a juros. Então, aqueles preços que a gente sempre fala aqui no programa, os alimentos, a energia, E energia, principalmente, a gente está falando de petróleo. Preços que podem sofrer, como a gente estava explicando agorinha mesmo, os choques de oferta. Então, esses preços eles são mais suscetíveis a choque e menos sensíveis a juros, porque mexer nos juros não vai trabalhar com os choques. Mas o que aconteceu? Quando a gente exclui esses preços, o núcleo, que é algo que os Estados Unidos olham muito,
ainda estão ali num patamar mais elevado. Mas não tem como negar que essa desaceleração do núcleo está acontecendo já há bastante tempo. Não é de hoje que o núcleo vem desacelerando nos Estados Unidos. Ele teve uma desaceleração nesses 12 meses bem considerável, assim como o CPI. Mas qual que está sendo o apego aí do mercado financeiro e qual está sendo o olhar? Que o núcleo ainda não desacelerou, então talvez não dê para cortar os juros de forma tão agressiva, porque ainda precisa controlar o núcleo. E aí o pensamento é muito parecido com o que a gente está falando agora, só que são países diferentes, tem pontos aí bem diferentes. Eles querem, de certa forma, estrangular os preços, né, e diminuir os preços que não têm essa sensibilidade, que não têm esses choques. Então eles estão olhando para o núcleo para tentar justificar um corte menos agressivo na taxa de juros lá. Então essa probabilidade diminuiu de manhã. Mas quando a gente vê também as projeções, o mercado também projetou errado lá nos Estados Unidos em alguns casos. Então vamos ver como é que ficou no mês anterior, a projeção que se tinha para esses dois indicadores e como é que ficou aí o volume, a variação agora. Então, o CPI mensal, né, que é a medição de um mês para o outro, do índice de preços ao consumidor, estava em 0,20 no mês passado, no mês aí de julho, a projeção era 0,20 e realmente foi uma variação de 0,20. O núcleo que surpreendeu e acelerou de um mês para o outro. Então, o que aconteceu? A expectativa era de 0,20, no mês passado estava em 0,20, então não acreditavam que ia ter ali a mesma alta de preço, só que essa alta surpreendeu para 0,30. Então, ficou um pouquinho acima do projetado. Quando vamos para o CPI anual, a gente vê aqui, né, que teve sim uma queda, muito dentro das expectativas, e o núcleo também, na variação anual, ficou dentro das expectativas, em linha com o que se esperava, e muito parecido com o comportamento do mês passado. Então, não teve desaceleração do núcleo, teve desaceleração de outros preços, e de forma mensal, olhando só para o componente mensal, ele acabou surpreendendo. E aí foi isso que trouxe ali todo o embasamento para essa diminuição brusca, porque foi uma diminuição brusca da probabilidade do corte maior. Só que isso ainda está sendo discutido, outros dados vão ser divulgados, a gente tem que levar em consideração o mercado de trabalho, que teve uma leitura muito mista, vamos levar em consideração também o CPI, depois tem índice de preços ao produtor. Então tem uma série de indicadores dos Estados Unidos que ainda vão ser divulgados para essa definição de taxa de juros que acontece na semana que vem, na quarta-feira. Então aqui a gente já tem um cenário sendo desenhado, mas a maior probabilidade é que o corte seja menos agressivo, pelo menos nesse primeiro momento. Mas vamos acompanhar, agora a gente vai começar períodos de silêncio, mas vamos acompanhar aí os desdobramentos, principalmente dos dados, para que a gente tenha uma ideia para onde vai essa taxa de juros, que a gente está falando desde o ano passado sobre isso. Então, finalmente, aí em setembro, a gente vai ter a definição disso. Débora, 4 minutinhos aí. Vamos para onde? Para a abertura de mercado, para o termômetro da Bolsa? Vamos fazer a abertura, que eu acho que o termômetro já está ficando velho, né? A gente já está na quarta-feira, já não tem muito o que prever aí em relação à nossa Bolsa. Então, vou colocar aqui para vocês na tela a nossa abertura de mercado e o comportamento é muito parecido com os outros dias. O nosso Ibovespa, a nossa Bolsa, ela está alternando ali entre perdas e ganhos. Então, um dia ela consegue ter uma alta um pouquinho moderada, depois ela cai. Então, a gente tem visto esse comportamento acontecendo desde quando a gente bateu aquele recorde de 137 mil pontos no finzinho do mês passado. Fim de agosto, lá para o dia 28, a gente atingiu um patamar recorde de pontos da nossa Bolsa. A gente chegou aos 137 mil pontos. Desde então, a Bolsa vem sofrendo dois movimentos aqui no Brasil. Um deles é justamente de realização de ganhos, porque chegou num patamar, alcançou um patamar que a gente ainda não tinha alcançado. Então, isso propicia, sim, um movimento de realização dos lucros. Então, as pessoas vendem os seus ativos para realizar aquele ganho e sair do mercado de renda variável com algum lucro. Mas a gente tem também as incertezas em relação aos juros. Então, os rumos dos juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, ainda estão bem incertos. Muita gente está pressionando aqui no Brasil para que a alta da Selic seja de 0,5%, justamente com essa narrativa toda construída que a gente estava falando até agora. Só que isso já, inclusive, foi descartado. Mas a alta de 0,25%, descartado assim, em entrevistas, em coletivas, isso foi afastado. Não sei se isso vai mudar com a pressão do mercado que tem vindo forte agora. Então, agora também o nosso Copom está em período de silêncio, ninguém vai dar entrevista. Vamos ter que trabalhar só com os dados que a gente tem e com essa expectativa de pressão do mercado, para tentar fazer essa leitura. Mas aí, o que a gente tem? Outro ponto aqui, né? Além da realização de ganhos e dessas incertezas em relação aos juros,
isso vem desenhando também um cenário de queda em vários mercados. Então, a gente tem essa indefinição, então sobe um pouquinho no dia, no outro dia cai. E esse comportamento tem sido acompanhado aqui desde o começo de setembro. Então, é um comportamento muito recorrente da nossa Bolsa. Hoje, a gente está bem perto do 0 a 0, com 0,07 de alta, e esse 0,07 de alta, que é muito próximo da estabilidade, bem orbitando mesmo essa estabilidade o dia todo, ou a manhã toda, né? Porque o dia está só começando. A gente tem essa estabilidade aí sendo rondada, e essa alta está sendo puxada pelo minério de ferro e pelas ações ligadas à siderurgia e mineração. Então, um setor bem específico que está puxando essa alta. Quando vemos aí as treasuries, elas continuam em queda. Para quem lembra, a gente viu essas treasuries, para quem acompanha a gente há muito tempo, essas treasuries chegando a patamares históricos que a gente não via desde 2008. Elas vêm arrefecendo dia após dia com essa expectativa de corte de juros dos Estados Unidos. E o nosso DI futuro hoje está acompanhando. Mas normalmente a gente está vendo um outro movimento, que é as treasuries caindo. O movimento mais clássico, só para vocês entenderem, é queda nas treasuries, então nos rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos, e queda no DI futuro. Normalmente um acompanha o outro. Se a gente tem alta nas treasuries, o DI futuro sobe junto. Esse movimento acontece com bastante frequência. O que a gente vinha vendo nos últimos dias era queda nas treasuries e aumento do DI futuro. E esse aumento do DI futuro era justamente a pressão do mercado para pressionar realmente taxa de juros aqui no Brasil junto a outros componentes, como, por exemplo, o câmbio, que hoje voltou a cair 0,14, mas ontem chegou a um patamar de 5,66, que ainda está no patamar de 5,66, mas mostrando uma tendência de queda. Desde que a gente chegou naquele patamar de 5,40, furou o piso de 5,50, o câmbio vem acelerando, porque esse também é um fator de pressão para juros. Se a gente tem um câmbio mais alto, isso reforça a possibilidade de alta de juros para controlar o câmbio também. E hoje o petróleo Brent continua em sua queda, $69 por barril, então não temos apoio de novo do petróleo Brent. Ontem as ações ordinárias da Petrobras caíram mais de 2% justamente por isso. Então hoje também não contamos com esse apoio, setores muito específicos tentando segurar o Ibovespa no terreno positivo, mas como vocês podem ver, ele já virou para o negativo. Então a gente deve ter esse movimento ao longo do dia, orbitando 0 a 0, mas com poucos setores aí com fôlego. Débora, vamos chamar a nossa audiência aí para a nossa nova série documental Bets, apostas online, o jogo sujo que ninguém comenta. Muito importante tudo isso pelo que a gente está vivendo aí nesse momento. A gente vai trazer a tudo que eles estão tentando esconder, que a gente sabe que eles dominaram tudo. Você tem canais grandes de televisão com basicamente 50% aí de renda de marketing sendo vendida para essas bets, times de futebol e tudo mais. Então, é muito difícil falar sobre esse tema, mas a gente vai tentar mostrar que todo esse esquema de corrupção, o que faz com que famílias inteiras entrem na ruína financeira e psicológica, ligação desse mundo aí com crime organizado. E a gente procurou gente para falar do outro lado, né? Jogadores, influenciadores, e óbvio que ninguém quis falar. Então a gente vai mostrar aqui essa nova série aí. A gente vai ter o primeiro episódio aqui no dia 19/9, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Então já se inscreve aqui pelo link clmercado.com.br. O sininho do YouTube vai tocar para vocês às 8 horas, e vocês não vão perder, porque além de imperdível, é um assunto muito importante para vocês ficarem de fora. Um assunto importante e muito contemporâneo, né? Que a gente está vivendo com toda a intensidade agora, então imperdível mesmo. E a partir das 11h30 agorinha, já passou na verdade, vocês ficam com o Rolê ICL na sequência aqui do nosso programa. Amanhã a gente está de volta, quinta-feira, dia de passar outros dados importantes que vão sair aqui da nossa economia e do mundo. Então até amanhã e um beijão para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. Se liga no que eu vou falar para vocês e tenta entender como isso é chocante e um perigo que a gente nunca viu acontecer desse tamanho aqui no nosso país. Só no ano passado, os brasileiros mais pobres gastaram com apostas mais do que eles gastam com itens de alimentação essenciais, como, por exemplo, arroz. Isso mesmo. O brasileiro gastou mais com apostas do que o país inteiro gastou comprando itens de necessidade fundamental ao longo do ano passado. Isso porque uma doença chamada Bets tomou conta do país de uma forma como nenhum outro país do mundo viu até hoje. Só que ninguém pode falar disso, porque os principais canais de televisão,
Os principais jornais, os principais influenciadores, eles são literalmente comprados por essas bets, com patrocínios milionários que fazem que eles convidem as pessoas em vez de alertar dos riscos desse problema. O ICL mais uma vez resolveu enfrentar o que ninguém enfrenta. E no dia 19 de setembro, às 8 horas da noite, a gente vai lançar o documentário Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. E quer convidar vocês para participar desse lançamento. E aí, no dia 19 de setembro, a gente vai estar junto, mostrando o que ninguém mostra.